Bom, eu não sei quantos de vocês conhecem o Marcos. O Marcos Almeida é um músico, um compositor, um escritor que eu tenho aprendido nos últimos 15 anos a admirar, a ser inspirado, a ser animado. Muitas das suas músicas me pegaram em momentos muito importantes, então é um prazer estar com você, estar com você aqui hoje e daqui a pouco a gente compartilhar junto essa mensagem. O Marcos não tem uma música, nada contra, inclusive, mas o Marcos não tem uma música que é feita para a gente cantar no ambiente eclesiástico. Nenhum problema, nada contra, né? Em hipótese alguma. Mas o Marcos tem se esforçado para ser um músico que canta a música brasileira nos seus mais variados ambientes. Teve concorrendo ao Grammy, não é isso? Foi indicado, né? Acho que ainda não. Não foi. Estava lá na pré-seleção. No meio, lá, na pré-seleção, né? E tem aí uma obra que eu acho que é animadora para todos nós, né? Em todos os universos. Mas você quer falar um pouquinho? Eu quero só dar um bom dia, privilégio estar aqui com vocês, de verdade. Eu vim trazer o Joaquim, meu filho, né, de 13 anos, para estar junto lá na viagem missionária para Manaus. E aí o Cláudio me fez esse convite para a gente conversar aqui hoje. E sempre fico muito animado e curioso para saber o que o Senhor vai fazer quando a gente se dispõe a sentar e conversar. Então a gente não programou nada, nenhuma coisa assim, né? Existem algumas coisas no meu coração, no coração dele, e eu espero que esse tempo aqui, que é o primeiro domingo do ano, nos ajude a lembrar, né, dos fundamentos, daquilo que a gente nasceu para fazer e sobre quem nós somos, né? Para onde que a gente está indo. Eu acho que isso vai ser muito especial. Então, muito obrigado por me receber aqui. Eu realmente me sinto em casa. Acho que se eu morasse em Goiânia, era aqui que vocês iam ter que me aturar mais aqui. Obrigado mesmo. Quer trazer alguma música para começar? Cara, uma hora dessa, assim, uma música... Deixa eu ver. Sugere aí, Marcelo. Quem já acordou aí, por favor? Eu ainda estou no processo. De manhã? Por causa do horário, né? Esperar e Caminhar foi a primeira música que eu fiz, que eu acho assim que eu encontrei um caminho para a composição, e tem a ver com essa introdução que o Cláudio está fazendo, de entender a música como música brasileira e entender que a gente está dando a nossa contribuição no sentido de perceber como é que seria a música brasileira escrita por alguém que crê em Jesus, né? Então, enquanto alguns compositores e músicos da igreja estão tentando responder a pergunta no que você deve crer, a pergunta que me foi feita, que eu entendo como um desafio para ser respondida é: como é que vive aquele que crê? Né? Uma vez que você já acredita, que você já teve um encontro com Jesus, como é que a sua vida é vivida? Né? Então, a partir dessa pergunta, meio Discovery Channel, né? Como vive, o que comem, como se alimentam esses crentes, né? Eu estou tentando criar essa paisagem sonora. Então, é uma música que pretende ser uma paisagem sonora, uma trilha sonora de todo santo dia, né? Do domingo, da segunda, da terça, da quarta. Então, tem um elemento muito importante nessa canção que a gente chama de esperancês. O esperancês é uma ideia muito simples para quem é cartesiano, é assim, ó. A ainda não é A. Entendeu? Então, assim, o Cláudio ainda não é plenamente Cláudio. O Marcos ainda não é plenamente Marcos.
A sal da terra ainda não é 100% sal da terra. Então, é nesse espaço entre o ainda não e o já que a gente transita, que o esperanceis acontece. É por isso que a gente acorda, é por isso que a gente sonha, é por isso que a gente empreende, porque a gente sabe que a gente ainda não está bom 100%. E então essa música, Esperar Caminhar, eu acho que é a primeira que mostra esse esperanceis. Porque o esperanceis não é daquele que espera sentado as coisas. Esperar é caminhar. Quem tem esperança, caminha. Né? Então vamos começar com ela, eu acho que começar do começo. Quando espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, vejo os meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz. Que me faz saber o que, hein? Esperar em ti é o que? É sempre caminhar. Caminhar.
contigo. Caminhar contigo. E eu espero. Canta aí, vai. Eu espero em ti. Bora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Caminhando, quem esperar vem de esperança. E quem tem esperança, toma trecho. Né? Se eu soubesse, não teria fé, né? Exatamente. Amém. Muito bem. Começando aqui, dando continuidade a essa nossa conversa, eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 18. Vocês vão entender aqui o porquê desse texto. Jeremias, capítulo 18, que é bem conhecido. Inclusive, uma das músicas que a gente canta desde a década de 60, 70, vem desse texto, uma das músicas mais conhecidas, né? Tá aí. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Jeremias, é o seguinte: levante-se, desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Trabalhe a sua mente aí, trabalhe a sua imaginação. Está lá Jeremias, e ele ouve o próprio Deus dizendo para ele: seguinte, Jeremias, hoje eu tenho uma mensagem um tanto quanto diferente para você. A mensagem que você vai receber vai ser numa visita que você vai fazer à casa do oleiro. Muito bem. Então, Jeremias contando, desci à casa do oleiro e o vi trabalhando sobre a roda. Como o vaso de barro que ele estava fazendo, que ele estava formando, estragou-se nas suas mãos, ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Queria que você estivesse bem atento a esse verso aqui. O vaso que o oleiro estava fazendo, o vaso que o oleiro estava formando, se estragou. Estragou nas mãos do oleiro. Por isso, ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim: ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu advertir se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado, plantado, e ele o fizer o que é mal aos meus olhos, e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor. Deixa eu fazer uma pausa aqui, te fazer um convite. Volta no mesmo livro de Jeremias, no capítulo 1. Vocês já vão entender aonde eu quero chegar. No capítulo 1, Jeremias, ainda muito jovem, é chamado por Deus para ser profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: antes de formá-lo, guarda essa palavra, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, ou dependendo da sua versão, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias reluta um pouco com isso, fala que é jovem demais e tal. Aí no versículo 9, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse: agora
Jeremias, ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje, Jeremias, dou a você a autoridade sobre as nações e reinos. Para fazer o quê, Jeremias? Você vai utilizar as suas palavras para quê? Para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e plantar. Essa expressão é uma expressão que marca o ministério de Jeremias, que é um ministério de mais de 40 anos. Jeremias passa por vários reis em Judá, vários. E a expressão que ele mais utiliza nas suas mensagens, ou a expressão que ele mais ouve da parte de Deus nas suas mensagens, é essa. Suas palavras, Jeremias, são palavras de arrancar, despedaçar, arruinar e derrubar, mas também de edificar e de plantar. Aí eu não sei se vocês perceberam no primeiro texto que eu li. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, Deus diz assim, sabe, Jeremias, se por acaso eu decidi, Deus, decidi que vou despedaçar uma nação, que vou destruir uma nação, mas se essa nação voltar atrás e se converter, eu não tenho problema em me arrepender e mudar de ideia. Interessante isso. Mas ao mesmo tempo, tem aquela nação que eu decidi que vou plantar e vou edificar. Perceba que são as palavras que Deus diz a Jeremias no seu chamado. No entanto, se essa nação decidir por um caminho de perversidade, eu vou me arrepender de fazer o bem e vou trazer sobre essa nação destruição. Muito bem. Perceba que são duas mensagens, dois momentos bem próximos e bem conectados. Mas, como eu estava falando para o Marcos, quando a gente estava chegando aqui, quando a gente parou o carro, por que eu trouxe essa imagem aqui? Porque quando o profeta Jeremias é levado por Deus à casa do oleiro, a gente tem um encontro muito interessante. O encontro entre o artista e um profeta. Esse encontro, cada vez mais me parece mais rico. Por quê? Veja se você consegue acompanhar junto comigo aqui. Desse encontro, o profeta enxerga um artista trabalhando. Talvez, eu não sei quanto a vocês aí, não sei se vocês já viram um oleiro trabalhando e produzindo um vaso. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Eu tive um tio, ele trabalhava com eletrônica, paraplégico, teve paralisia infantil lá naquela época, né, que a paralisia infantil ainda era uma realidade no Brasil. E ele foi para o universo da eletrônica, o universo das exatas, né, o universo cartesiano, usando a sua expressão, até que ele descobriu o barro, descobriu a arte e mudou para uma chácara. E quando eu era criança, bem pequeno mesmo, meus pais me levavam aqui na saída para Hidrolândia, e aí era muito comum eu chegar lá e vê-lo do mesmo jeito que Jeremias viu. Então eu chegava lá, ele estava sentado, não sei se vocês já viram, com a roda girando, o barro é colocado ali, a argila é colocada ali, e ele vai moldando aquilo com a mão. Já viram isso? No mínimo assistiram no filme lá no Ghost, né? Com música e tudo mais, né? Na pior das hipóteses. Caramba, teve né? essa cena no Ghost, né? Tem essa cena. Talvez a mais conhecida de todas, né? Mas... 1h10 ele lembra desse filme. Tudo bem, vai. Mas enfim, pensa comigo. Quem é o artista? Sim. E por que esse encontro entre o artista e o profeta? Porque se você prestar atenção junto comigo, você vai perceber que da imagem produzida pelo artista surge a mensagem. Uhum. Então, o artista está ali sendo aquela pessoa que vai trazer o invisível e tornar ele visível para o povo, para Jeremias e para nós. Porque, olha só, e aqui agora eu quero fazer algumas conexões importantes e queria que você entrasse aqui à medida que você ficar confortável. Qual é a mensagem para o povo? Porque é uma mensagem para o povo, não é? Estão enxergando a cena? Jeremias vai lá, aí ele vê o oleiro trabalhando, aí quando ele vai percebendo que o barro que está na mão do oleiro se desfaz, o vaso pretendido se desfaz, o oleiro vai e refaz aquele vaso. Perceberam isso no texto? E aí o que Deus diz? Israel, eu não posso fazer isso com vocês? Eu não posso fazer de vocês um outro vaso, um vaso novo? Eu não posso formar vocês de novo? No entanto, o que o povo diz é outra coisa. Se você olhar o texto aí, o povo diz assim, não quero.
eu quero fazer de mim mesmo o vaso. Eu quero seguir os meus planos e os meus projetos. Eu quero estabelecer para mim os meus caminhos. Então essa é uma mensagem para aquele povo. Um povo que estava relutando em ser aquilo que deveria ser nas mãos do seu Deus. Mas essa é uma mensagem também para o profeta. Interessante pensar isso. Há uma dimensão aqui da mensagem para o povo, aqueles primeiros ouvintes que estão ali, mas tem uma dimensão dessa mensagem que é para o próprio Jeremias. Por isso que eu fiz questão de voltar lá atrás, né, no primeiro instante em que Deus fala com Jeremias. Quando Deus fala com Jeremias, Deus diz assim: Jeremias, eu te formei. É a mesma expressão, é a mesma palavra hebraica utilizada para aquilo que o oleiro está fazendo com o barro. O barro nas mãos do oleiro está sendo formado. O povo poderia ser formado, assim como Jeremias poderia ser formado. E detalhe, gente, Jeremias relutava. Não é incomum, por exemplo, Jeremias dizendo assim, Jeremias em oração dizendo assim, olha só o que Jeremias diz. Serias tu para mim, falando com Deus, seria o Senhor para mim como um ribeiro ilusório em que as águas enganam? Olha só o que Jeremias está dizendo. No meio de tudo aquilo que ele teve que passar, porque ele passou por muita coisa. A história de Jeremias é uma história longa. O ministério de Jeremias tem 40 anos. Num determinado momento ele chega para Deus e fala assim, em outras palavras, será que o Senhor é para mim? Aquele rio que eu vou atrás dele achando que tem água e de repente não tem nada, é só um espaço, é só uma vala? E mais, Jeremias 20, versículo 7. E mais, Senhor, tu, olha só o que Jeremias diz. O Senhor me iludiu. O Senhor me seduziu. O Senhor me enganou e eu fui enganado. O Senhor foi mais forte e prevaleceu. Mas no fundo, eu me sinto enganado pelo Senhor. Então a mensagem que Jeremias está ouvindo, que é para o povo, é também para ele. Porque Jeremias também é um ser que está sendo formado. Jeremias, assim como Abraão, assim como Davi, assim como cada um de nós aqui, não nasceu pronto. Ele é um ser em formação. Ele também é um barro nas mãos do oleiro, que também está sendo formado. Então veja, essa é uma mensagem para o povo, essa é uma mensagem para Jeremias, e é uma mensagem para nós. Em que aspectos? Eu acho que vários. Por exemplo, vou falar da minha particularidade. Me chama muita atenção que eu sou um ser em formação numa roda que gira. Já pensou nisso? Eu, nesse exemplo aqui, junto com vocês, estou nas mãos do oleiro, sendo formado numa roda que não é estática. É uma roda que gira. E o giro é sempre confuso. Perceba, veja bem o que eu vou dizer. Falando como professor de física. Ninguém tem noção de velocidade. Sabia? Nós aqui agora não temos nenhuma noção de velocidade. Por exemplo, provavelmente ninguém percebeu, mas nesse momento nós estamos a uma velocidade altíssima, girando junto com a Terra. A nossa velocidade agora é de 30 quilômetros por segundo. Não tem carro que faz isso. Essa é a nossa velocidade agora. Mas nós não sentimos velocidade. Se você acordasse agora, se por acaso você fosse sedado, e acordasse num avião a 800 km por hora, você não sabe. Se você acordasse lá, você não sabe. Se você está em movimento, você vai olhar para o lado e vai perceber que está no avião. Mas se você estiver com olhos vendados, você não sabe se você está parado ou está em movimento. Nós não temos sensação de velocidade. No entanto, se o avião fizer uma curva, você sente. O giro mexe com a gente. O giro nos confunde completamente. Percebe? Então veja, primeira coisa que me chama a atenção aqui, eu e você somos um ser em formação
numa roda que gira. E gira um negócio que mexe profundamente com a gente. Outro detalhe que me parece muito interessante aqui: eu e você não somos vaso. Podemos vir a ser, se esse for o desejo do oleiro. O que eu e você somos? Barro. Interessante, né? Eu não sou ouro, né? Não sou bronze. Não sou ferro. Não sou mármore. Podia ser um mármore nas mãos do Michelangelo. Não. 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 Eu e você somos barro. Desde há muito tempo, né? Pó da terra misturado com água. Desde há muito tempo. Agora o detalhe que mais me chama a atenção, que serve para aquele povo, serve para Jeremias, serve para mim, talvez sirva para você. Tem um elemento aqui muito interessante. O barro relutando em ser vaso. Porque é o que acontece. O povo estava relutando em ser formado nas mãos de Deus. Jeremias estava relutando em ser aquilo que ele deveria ser. Desde o primeiro instante ele reluta. Eu relutando em ser aquilo que o oleiro gostaria de fazer de mim. Tem coisa mais absurda? Entendem o que eu digo? Tem coisa mais absurda que um barro relutar em ser, nas mãos do artista, aquilo que ele deveria ser? Não é absurdo? No entanto, é possível. É possível relutar em ser aquilo que Deus quer que cada um de nós seja. Por quê? Aí agora as minhas conjecturas. Porque, no fundo, a gente tem uma certa dificuldade de crer em quem Deus é. Vou repetir. Nós relutamos em ser aquilo que nós poderíamos e deveríamos ser nas mãos do Criador, porque nós duvidamos a respeito do ser que Ele é. Quem é Deus? Antes de mais nada, é amor. Se Ele é amor, eu não tenho por que ter dúvidas a respeito do que Ele tem a fazer na minha vida. Mesmo que eu não entenda, não faz sentido que eu relute. A não ser que eu tenha dúvidas a respeito de quem Ele é. Se eu tiver dúvidas a respeito de quem Ele é, eu tenho dificuldade em ser nas mãos dEle aquilo que Ele planejou, designou, sonhou que eu fosse. Entendeu o que eu digo? E aí, o ponto que me chama a atenção aqui, né? Olha que coisa relevante. O artista se encontrando com o profeta, e aí por isso a minha conversa com Marcos aqui, e nesse encontro do artista com o profeta recebe uma mensagem que o artista materializa e faz com que todas as pessoas daquele tempo e até hoje possamos conversar a respeito da mensagem, porque a mensagem vai tocar no elemento do eterno. De novo, presta atenção nisso. Quando eu olho para essa mensagem de Jeremias, antes de mais nada, para quem foi essa mensagem? Antes de mais nada, para quem foi essa mensagem? Para mim? Para você? Para quem foi essa mensagem a priori? Para quem, gente? Para aquele povo que estava lá. Vocês têm alguma dúvida? Para quem foi essa mensagem antes de mais nada? Para Israel. Além da mensagem ser para Israel, ela também foi para Jeremias. Além de ser para Jeremias, ela é para quem mais? Para mim, para você, ou seja, é uma mensagem atemporal. O elemento da profecia, o elemento da palavra profética, é esse elemento que sai do tempo, completamente. Ele desconecta completamente do elemento do tempo. E aí agora eu quero fazer uma pausa. Depois nós vamos voltar nisso, mas quero fazer uma pausa e te lembrar do seguinte. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele escreve para a igreja de Corinto. Aí eu vou fazer uma pergunta óbvia aqui. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, para quem ele escreve a priori? Para a igreja de Corinto. Mas a mensagem é só para a igreja de Corinto? É para quem?
para nós. Amém? Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele escreve a nós e diz assim: meus irmãos, busquem com todo esforço, com todo zelo, com tudo que você tiver, busca com tudo que você tiver os melhores dons. Em especial, qual? O dom de profetizar. Então, olha, a mensagem de Paulo à igreja de Corinto e a mensagem à igreja nesses 2000 anos é: se esforcem pelos melhores dons, em especial o dom de profetizar. Por quê? Porque a profecia toca o eterno. A profecia desconecta o elemento da palavra com o tempo. A profecia é algo que conecta todo ser humano ao eterno. E aí, guarda isso com você. Quando Deus criou cada um de nós aqui, você goste ou não, Ele colocou dentro de cada um de nós o elemento da eternidade. Não sei se vocês se lembram, lá do Eclesiastes, quando o Eclesiastes tem lá escrito assim: todas as coisas foram feitas para um propósito no seu tempo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, e assim vem uma sequência enorme, né? E aí no final dessa sequência o texto diz assim: no entanto, apesar de estarmos ligados, conectados, presos ao tempo, Deus colocou no coração dos homens a eternidade. Todos nós temos sede de eternidade. Todos nós temos na nossa interioridade mais profunda necessidade de conexão com valores que são eternos. E eu vou voltar. A profecia é isso. A profecia é a palavra que nos conecta ao eterno. Voltando a Paulo. Paulo diz assim: busquem com zelo, busquem com dedicação, busquem com esforço os melhores dons, em especial o dom de profetizar. Por quê? Palavras de Paulo. Depois, se você quiser, capítulo 14 de Coríntios. Por quê? Porque quem profetiza edifica os homens. Olha a palavra de Jeremias. Molda, né? Seres humanos que a gente encontra por aí, Marcos, que estão destruídos na sua interioridade. Uma palavra entregue a essa pessoa que tem conexão com o eterno reconstrói a interioridade dessa pessoa. Sim. Voltando a Paulo, quem profetiza edifica seres humanos. Quem profetiza encoraja seres humanos. Então, nós que lidamos no dia a dia com pessoas que vivem o medo o tempo todo, uma palavra que conecta essa pessoa com a eternidade encoraja essa pessoa a caminhar no sentido da vida. E mais, quem profetiza edifica, encoraja e consola. A obra do Espírito Santo, que é o consolo, pode ser exercida nas nossas vidas através de uma palavra profética. Por quê? Porque conecta com a eternidade. Amém? Agora eu vou voltar, e aí eu quero te ouvir. Perceba que a nossa conversa começou por causa do encontro entre o artista e o profeta. Por quê? Quem é o profeta? O profeta, do ponto de vista da história geral, do ponto de vista de toda a história, da cultura humana de uma forma geral, quem é o profeta? É quem adivinha o futuro. Inclusive dentro do universo evangélico. Eu vou na profeta tal. Quando você ouve isso, você vê ali uma vontade de descobrir algo a respeito do que vai acontecer. Isso é o que acontece na história dos homens desde sempre, menos em Israel. Em Israel não deveria ser assim. Em Israel não deveria ter alguém que chama as pessoas ao futuro. Em Israel, o profeta é quem conecta a pessoa com o eterno. Ok? Olha, se você prestar atenção, todas as vezes na história, tem uma história que eu acho muito interessante, que é a história do oráculo de Delfos. Né? Lá no Monte Parnaso, tinha lá um lugar, um santuário ao deus Apolo. E aí isso é história, não é conjectura não. O lugar tinha lá uns gases à base de enxofre, e algumas mulheres, algumas virgens da região eram escolhidas para estar ali.
E aí, quando essas meninas estavam lá, e elas ficavam entorpecidas por esse gás, elas começavam a falar coisas meio sem sentido. Aí os sacerdotes que estavam ali interpretavam aquilo como uma profecia. De tal forma que quando um rei ia à guerra, quando alguém tinha que tomar uma decisão a respeito do futuro, ia lá, e aí ouvia daquelas mulheres lá o que o sacerdote interpretava como futuro. Veja, é sempre assim. Na concepção, no inconsciente das pessoas, de uma forma geral, o profeta é quem prevê o futuro. Não sei se vocês se lembram, um dia Paulo caminhando lá pela cidade de Filipos, viu uma jovem que ganhava muito dinheiro para os donos dela, era uma escrava. Por quê? Porque ela predizia o futuro. Sim. Isso sempre chama muita atenção. Em Israel não é assim. No contexto da igreja, o profeta não é quem prevê o futuro. O profeta é quem conecta as pessoas ao eterno. E ao conectar as pessoas ao eterno, os seres humanos são reconstruídos, seres humanos são encorajados, seres humanos são consolados. Perceba, não tem nada a ver com falar a respeito de futuro. Isso não faz bem, porque cria expectativa e elimina o elemento da fé. Eu vou repetir. Esperança não é expectativa. Esperança, como o Marcos acabou de cantar, não tem a ver com saber o que vai acontecer, porque se eu souber o que vai acontecer, não é fé. Como eu não sei o que vai acontecer, eu creio e espero. E enquanto espero, caminho. Por quê? Porque eu estou conectado ao que é eterno e não ao que é futuro. Sim. Amém? É. Fala um pouco aí, meu amigo. Eu amei te ouvir. Eu acho que a gente está diante de uma sabedoria não muito acessível nos nossos tempos. E eu acho que a gente tem que levar a sério o privilégio de ouvir você aqui de manhã, nos dando esse toque. Porque essa é a grande confusão para aquele que está num processo de busca espiritual, né? Eu convivo com muitos artistas e eu vejo esse anseio, né, pelo futuro. Os mapas, as cartas, as mãos, né? O que eu tenho que fazer hoje, o horóscopo. Tudo isso são tentativas de tocar algo que está no invisível, mas que está no sentido de uma antecipação estratégica para esse cara que quer se mover e quer se dar bem de alguma forma, quer ser feliz, né? Então ele vai fazer suas consultas. E o mesmo mecanismo também se dá dentro de muitos contextos evangélicos, onde o profeta é consultado quase como uma vantagem espiritual que esse que está ali fazendo a consulta quer obter. Eu não quero andar igual todo mundo está andando, aí eu quero ter algum tipo de revelação. E aí eu acho que a ideia de futuro é a ideia que estragou toda a nossa relação com Deus, né? Se você comer, você vai ser. Como se não fosse. Como se Adão e Eva, né, já não fossem imagem do Criador. Se você comer, você vai ser como Ele. Então você coloca isso na temporalidade do futuro. E Deus vai o tempo inteiro, desde o início, falando para a gente, já é. Já é. Então reconheça o seu já é. O eterno para mim, se eu puder traduzir, é hoje. O que é o eterno? É o agora. É exatamente agora. Então quando eu estou conectado numa comunidade espiritual que me devolve o chão, eu estou diante do eterno. Uma comunidade que me devolve o corpo, né? Porque é engraçado, que parece que quando a gente começa na nossa busca espiritual, a gente vira Gasparzinho, né? Vira fantasma, a gente não tem mais olfato, a gente não tem mais tato,
a gente não tem mais paladar. E o dia de hoje, o dia chamado hoje, é o dia dos afetos, é o dia onde eu experimento aqui, ó, essa água que eu tomei, o cafezinho ali, o pão de queijo, o abraço. É nesse lugar que eu me conecto com o eterno e com o Deus que é eterno. Eu acho que eu posso contribuir compartilhando, se você me permite, uma canção inédita que se chama Mística. Não se assuste com esse nome. Né? Não sei qual que é a sua tradição espiritual. Não é a mística do X-Men, não. É a mística, porque assim, dentro do cristianismo, a gente pode dividir em duas grandes tradições. Isso é muito importante. Uma que é mais racional, então vai tentar explicar e definir as coisas, e outra que é mais do coração, mais dos afetos. Uma que é mais catafática e outra que é mais apofática. Eu gosto das duas. Nós somos assim, nós temos uma dimensão racional, a gente quer explicação, mas tem hora, gente, que a gente é igual aquele ex-cego de João 9. Vocês lembram? Né? O cara não pediu nada, ele estava lá à beira do caminho, passa Jesus com os seus discípulos e começa a conversar com os discípulos na frente desse cara que não enxerga, então ele está só ouvindo o papo. Imagine você nessa situação, né? Passa Jesus e os discípulos perguntando: quem é que pecou, Senhor? Você é amaldiçoado, só pode. Aí Jesus fala assim: nem ele nem seus pais pecaram, isso aconteceu para que se revelasse a glória de Deus. E Jesus cospe no chão. Imagina o barulho. Faz um lodo, joga nos olhos desse sujeito que não pediu nada, que está ali. E Jesus fala assim: vai e lava-te no tanque de Siloé. O cara mais maluco do que tudo, ele vai e faz isso. Jesus não falou, não prometeu que ele ia ser curado, não falou nada. Ele vai, lava e volta vendo. Né? E causa uma estranheza cabulosa. Então imagine você ver durante anos, décadas, um cara que é cego andando e parece que agora ele enxerga. Então os vizinhos falam assim: uai, não é aquele cara lá que era o cego? Ué, ele mesmo parece, mas será que é? Aí pergunta para ele: você é aquele cara que era cego? Sim. Eu mesmo. Ué, mas o que aconteceu com você? Ué, não sei, ué. Apareceu, aí começa a contar a história. Apareceu um homem aqui, eles começaram a conversar, esse homem cuspiu no chão, passou no meu olho e falou para eu lavar, eu lavei e estou vendo. E aí começa uma série de peripécias e de questionamentos. Leva ele para a sinagoga, o pessoal pergunta para ele, ele conta a história tudo de novo, aí o pessoal não acredita. Não dá para acreditar num negócio desse, né, gente? A nossa racionalidade não dá conta do milagre. E aí chama os pais. Não, vou chamar o pai, eu quero comprovação. Aí os pais, com medo dos líderes religiosos, falam assim: olha, ele é nosso filho mesmo, ele era cego de nascença, mas melhor você falar com ele que ele é maior de idade. Fala com ele que é maior de idade, ele vai te contar, e ele conta tudo de novo. Aí chega uma hora que ele apela. Ele fala assim: ô gente, vocês estão perguntando tanto desse Jesus que vocês devem estar querendo crer nele. Só pode. Aí ele é expulso da sinagoga. Então olha só, um cara que estava à beira do caminho, não pediu nada, depois que Jesus aparece na vida dele, um monte de gente arruma confusão com ele, os vizinhos, os pais, os líderes religiosos, e finalmente ele é expulso da sinagoga e está ali e tal, perdidão, assim, uai, o que aconteceu? Porque uma coisa interessante, ele era e continuava sendo ignorante a respeito de Jesus. Esse é o ponto que eu quero reafirmar
sobre essa espiritualidade que é a espiritualidade do corpo, né? Porque chega uma hora, no verso 25, que ele fala assim: ô gente, eu não sei quem ele era. Eu acho que era profeta. Ele começa a inventar assim, umas coisas assim, que ele não tinha essa informação. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. É isso que eu sei. Alterou o meu corpo, alterou a minha vida. Vocês estão perguntando coisa demais. Eu não sei quem ele é. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Então ninguém arranca essa experiência desse cara. Então, tá, beleza, ele é expulso, tal. De repente, de novo, aquele que apareceu uma vez reaparece para ele, senta do lado dele, né? E fala: e aí? O cara, tal, estou aqui, fui expulso, sei o quê. Aí ele fala assim, Jesus fala para ele: você acredita no Filho do Homem? E agora ele enxergando, vendo, e fala assim: não sei, quem que é ele? Tipo assim, o Cláudio chega para mim: você acredita no Cláudio? Aí olhando para o Cláudio, olhando para ele, não sei quem que é esse Cláudio. Aí Jesus fala assim: sou eu e você já o vê, você já está vendo. Não é que você vai ver, você já está vendo. E aí, gente, para mim o resumo da Bíblia é João 9. Está lá. Aquele que acha que vê, não vê. E aquele que não vê é o que pode ver. Então, essa canção que eu quero compartilhar com vocês, eu vou pedir para vocês não filmarem, não gravarem, porque eu não sei que dia que eu vou lançar ela, mas é bom que vai ser um combinado nosso aqui, no dia 3 de... É 4, né? 5 já. 5 de janeiro. É 5? 4? Não, 4. Aí tá vendo? A expectativa de futuro. Tá vendo? A gente não sabe nem o que é o agora, né? Mas só sei que esse agora tem um nome, tem um número, é o número 4 de janeiro. No dia 4 de janeiro de 2026, a gente ouviu essa música. É uma música muito simples, é uma meditação. Eu quero ensinar a letra para vocês. É assim, ó. Sabe aquele instante, quando eu falo instante? Exatamente agora, quando eu disse agora, é ali que Deus mora. Sabe aquele som um pouco dissonante? Aquele acorde tenso que compõe a obra? É ali que Deus mora. E agora também, agora. Sabe quando eu posso sentir o teu cheiro? Aquele raro instante quando eu te vejo? É ali que Deus mora. Sabe quando eu toco a tua pele preta, aquele nosso tempo preparando a mesa? É ali que Deus mora. E agora também, agora. Ele é professor de letras e de filosofia lá na PUC Campinas, amigo muito querido. E ele falou assim: cara, gostei da melodia, gostei da letra. Ele também é um cara que gosta muito dessa mística, né? Dessa espiritualidade do corpo, dos 5 sentidos. Uma espiritualidade que tem cheiro, que tem paladar, tem tato. Uma espiritualidade do tempo presente. Aí ele falou assim: mas eu gostei muito também de uma coisa que você fez na melodia, porque falar do agora é muito difícil, né? Então a letra começa: sabe aquele instante quando eu falo instante, né? Exatamente agora, quando eu disse agora, é ali que Deus mora, né? Então falar desse tempo é um negócio muito difícil. E aí, agora a minha contribuição como artista, né? Tem uma coisa nessa melodia que ele percebeu, que é a tentativa de ludibriar o tempo. Tempo incrível, que a gente tinha até esquecido que hoje era ceia, né?
Gente, pensa nisso. Aquilo que é a materialização da mensagem cristã. É mesa, é pão, é vinho. É um trem que tem sabor, né? Tem cheiro. E na mesa é um lugar onde a gente se olha, onde a gente se abraça. Então é uma espiritualidade que tem tato, né? Então vamos cantar mais uma vez enquanto é distribuído, né? A última vezinha, vai lá. Agora que vocês já estão ensaiadíssimos. Sabe aquele instante, quando eu falo instante, exatamente agora, quando eu disse agora, é ali que Deus mora. Sabe aquele som um pouco dissonante, aquele acorde tenso que compõe a obra, é ali que Deus mora. E o eterno é agora também, agora também, agora. Sabe quando eu posso sentir o teu cheiro, aquele nosso tempo, é ali Deus mora. Sabe quando eu toco a tua pele preta, aquele nosso tempo preparando a mesa, é ali Deus mora. E quando, hein? Agora também, agora também, agora, pra terminar, agora também, agora também, agora. Amém. Bom. Marcos, Aleluia. não sei, acho que você nunca teve nascer aqui com a gente, não, né? Pelo menos pós-pandemia, né? Não. Pós-pandemia a gente abre aqui assim, abre a parte de cima aí. E quando a gente fala do artista, do profeta, os dois têm uma linguagem em comum. Deixa eu abrir. Obrigado. Os dois têm o artista e o profeta, talvez você não tenha percebido isso, mas eles têm em comum a poesia. Artista e profeta trabalham a poesia. Marcos está aqui trazendo poesia. O texto de Jeremias que a gente leu, é evidente que na sua tradução do hebraico, do aramaico para o latim, para o português, é evidente que muito da rima se perde, mas é poesia. Por quê? Porque a poesia nos leva para além do campo cartesiano. A poesia nos leva para um universo que ultrapassa isso. E eu queria te fazer esse convite. E é engraçado falar isso como engenheiro, como quem estudou física durante tantos anos, né? Durante tantos anos na minha vida, compartilhei isso com você e sua esposa ontem, né? Durante tantos anos na minha vida, eu achava que o suprassumo da inteligência era a racionalidade. Eu e muita gente, né? Tem o século da razão, né? O século da racionalidade, o século do iluminismo e assim por diante. Mas nos últimos anos eu tenho sido obrigado a entender que a razão tem limite. O plano cartesiano é fundamental. Sem o plano cartesiano a gente não colocaria essas vigas, esses pilares, essa obra aqui em pé. O plano cartesiano, a lógica, a racionalidade são muito importantes, mas ela é limitada. A poesia vai além. Por quê? Porque ela trabalha o nosso subjetivo,
ela trabalha os elementos da nossa subjetividade, assim como a ceia. Aqui agora, nós vamos trabalhar elementos que são subjetivos. Tem um elemento de poesia muito forte aqui. No dia da última ceia de Jesus, aquela que ele diz assim: eu ansiei, eu esperei muito por esse momento, eles cantam um hino. Há uma probabilidade muito grande de que o hino que os 13 cantaram tenha sido o Cântico dos Cânticos, porque durante muitos anos na história dos judeus, vários dos pequenos livros, dos pequenos pergaminhos eram utilizados nas celebrações. E na Páscoa, por mais estranho que possa parecer à nossa cultura racional, para nós é meio estranho imaginar que 13 homens reunidos cantaram juntos ou leram juntos o livro de Cantares, que todos nós imagino que todos nós aqui sabemos, fala a respeito da relação íntima de um homem com uma mulher. Mas por quê? Porque a nossa racionalidade nos levou para esse lugar. Os orientais daquela época não faziam a distinção que nós fazemos, e aí eram pessoas mais apegadas ao subjetivo. A racionalidade é muito importante, mas ela tem limite. Enquanto nessas relações, marido e mulher, amigo, pais e filhos, filhos e pais, enquanto ela estiver no limite da nossa racionalidade, ela atinge um limite. Quando nós permitimos a poesia e a subjetividade entrar nas nossas vidas, isso nos leva além. Uma linguagem entre um marido e uma mulher tem que ir além da linguagem racional. A linguagem entre um pai e um filho tem que ir além do limite lógico cartesiano. Ela tem que ir além e entrar no nível da subjetividade. Então agora te convido, compartilha aí o pão com a pessoa que está do seu lado, como quem simbolicamente compartilha o seu próprio coração. Então aqui na imagem com Marcos, estou compartilhando com você meu coração. Espero que você compartilhe o seu comigo. Compartilhe com certeza. Amém. Comam dele todos, é a expressão de Jesus. É evidente que isso daqui não é um vinho. E é evidente que isso daqui não é o sangue de Jesus. O que é isso daqui? Um símbolo. Os símbolos são muito importantes. Então, quando nós tomamos do vinho que representa o sangue, na cabeça do judeu, ele estava tomando a própria vida. Lembram? Quando Jesus disse isso para os judeus, isso foi muito forte. Quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Por quê? O judeu entendia que no sangue estava a vida. Então entenda, representa a vida. Permita que a vida invada o seu corpo agora, no instante que se chama instante. Segundo a expressão de Hebreus, o tempo que se chama hoje. Amém? Meu irmão, você quer despedir essa turma aqui com uma música? Com a Michele, se quiser, não sei. Ô, Michele, canta, puxa uma aí. Tô sentindo o coração de você puxar. Vai. Faça tempo, meu irmão. Vamos lá. Lá. Bora lá então, né? Essa? Hoje o reino chegou, já não existe mais medo, já clareou, desatou um novo segredo. Em todo pé, em todo pó da cidade estúpida,
ser tarde pra gente sorrir. Quem pode sorrir? Deixa eu saber quem é. Do jeito do céu e começando aqui, bem dentro, com os pés nesse chão, eternidade invade o tempo. Na terra daqui eu vivo, a terra do céu. A terra do céu. Existe um céu. Quem olha pra ele Vai, me descobre o chão. Vem além das nuvens. Existe um céu. Quem olha pra ele descobre o chão. Na terra daqui eu vivo, a terra do céu.